O conceito de transferência de consciência é muito mais antigo do que qualquer livro que você tenha lido sobre, ou qualquer canalização de A ou B, ou até de algum mestre ascensionado. O rei Atlante e Anunnaki Thoth, nas tábuas de Esmeralda, há 36 mil anos, já nos falava dos salões de Amenti, onde de 100 anos a cada 1000 anos ele trocava de corpo usando até a mesma consciência, alma. Thoth governou a terra de Kemet por 15 mil anos, e apesar de parecer muito tempo para nossa perspectiva de tempo e espaço, este tempo é ínfimo comparado a outros Atlantes que governaram a terra de Kemet por 50 e até mais de 100 mil anos. Mas o que isto tem a ver com os Walkins, os entrantes? A transferência é muito parecida com uma grande cirurgia no nível elétrico. Lá são equipes de guias espirituais que ajudam nesta transferência, assim como alguém faria durante uma grande cirurgia em um hospital na Terra. Mestre ascensionado Joalkul. O conceito de substituição espiritual da alma descreve a troca de identidade em seus diversos estratos. Ele se aplica quando a mônada, a centelha cósmica emanada do Criador e conhecida como regente monádico, absorve completamente a alma e outros núcleos de consciência inframonádicos. Esse fenômeno, conhecido como transmutação monádica, também pode ocorrer em seres cuja identidade é composta por núcleos ainda não integrados. Em determinado estágio de sua evolução, uma individualidade pode necessitar de condições diferentes das originalmente fornecidas. Por exemplo, um ser humano pode, ao atingir uma certa idade, subitamente desmaiar e parecer ter morrido. Nessas situações, ocorre uma troca. O eu abandona o corpo e outro eu assume seu lugar. Rudolf Steiner complementa essa ideia, observando que essa troca de eu também ocorre em outros contextos e é um fenômeno conhecido pelos ocultistas. O mestre tibetano Jalkul DK explicou para Helena Blavatsky em 1920 que esse fenômeno é chamado de obsessão divina e se tornaria cada vez mais comum no futuro. Segundo DK, na obsessão divina, o indivíduo coopera voluntariamente com um ser superior para inspirar ou ocupar veículos inferiores, visando ajudar a humanidade. Os substitutos espirituais estão presentes em todo o mundo, e seu trabalho evolutivo, geralmente mais avançado que o dos substituídos, reflete-se no corpo que ocupam, contribuindo inclusive para a resolução de questões kármicas. Numerosos relatos corroboram esses ensinamentos esotéricos, sugerindo que a lei do nascimento e morte está sendo transcendida. Através desse processo é possível vir ao mundo sem passar pelo longo ciclo do renascimento. No entanto, é na transmutação monádica que essa lei é completamente transcendida. A individualidade se liberta dos átomos permanentes e dos laços materiais. Em tais casos, a mônada encarnada pode transcender a lei do nascimento físico, se já não o tiver feito antes. Em algumas situações, a individualidade apenas aluga seus corpos por um período, até mesmo até o fim da encarnação, mantendo assim a alma vinculada aos átomos permanentes. Somente indivíduos muito atentos, despertos ou videntes podem identificar esse processo. Eu mesma tive essa experiência com um amigo com quem trabalhava em processos de cura, o que impactou significativamente sua vida familiar e profissional. Mesmo que a entidade que assuma o corpo seja mais desenvolvida, é importante ressaltar que os transtornos emocionais que podem surgir durante o processo, às vezes, são inevitáveis e não são plenamente compreendidos pelos envolvidos.
No começo, com esse procedimento de troca instantânea, o indivíduo que vivenciava a invasão tornou-se instantaneamente desorganizado. Eles não conseguiam pensar corretamente. Eles não conseguiram processar nenhuma informação logicamente. Eles geralmente não conseguiam falar ou andar por um período e não conseguiam acessar as memórias do indivíduo anterior por algum tempo. Então, se eles tivessem familiares ou entes queridos com eles, eles geralmente passavam um tempo em um hospital psiquiátrico com medicamentos fortes. Então, uma vez que tudo estava finalmente conectado à sua alma, eles eram dramaticamente diferentes com a família e os amigos. Se eles eram casados, eles geralmente se divorciavam logo depois de se tornarem conscientes. Eles mudaram de emprego rapidamente. Eles podem se mudar imediatamente para outra parte do país, ou até mesmo para outro país. Então, seus relacionamentos com a família eram muito tensos ou podiam até ser completamente cortados. Isso causou uma grande tensão para a personalidade do Walking. Eles tiveram que lidar com tantos detalhes e situações emocionais muito rapidamente. O outro processo que usamos é um período de transição muito prolongado. Esse processo levou no mínimo 3 anos, mas pode ser muito mais longo. Quando esse processo muito lento ocorreu, muitas vezes as famílias ficaram juntas. Haveria inchaços na estrada, mas havia tempo para os cônjuges e os filhos se ajustarem às mudanças na personalidade e interesses do Walking. Neste caso, muitas vezes a personalidade do Walking nunca realmente sabia o que aconteceu. Eles sabiam que haviam feito muitas mudanças em seus interesses e em como viam o mundo. Essa transição lenta foi muito mais gentil com a partida da personalidade, a entrada da alma e os entes queridos. Então este foi o processo mais aceito e comumente usado nas últimas décadas na Terra. Mas agora, como eu disse, a Terra está passando por uma transformação muito dramática. Está acontecendo muito rapidamente e está exigindo que alguns seres altamente conscientes estejam presentes na Terra para ajudar nessa transição. Por causa disso, voltamos a analisar nosso procedimento de Walking. Em um esforço para obter o máximo possível de energia de alta consciência em seu planeta, mas sem muito trauma, encurtamos o processo para 6 a 8 meses de duração. Alguns de nós têm experimentado esse processo. O que descobrimos é que está funcionando. Até agora, os humanos que têm recebido uma nova alma têm tolerado os ajustes rápidos que estão experimentando razoavelmente bem. No entanto, existem alguns problemas. E estas são as razões pelas quais desejo falar sobre esse processo hoje. Considere por um momento o que realmente está acontecendo durante o processo de Walking. A alma do indivíduo está desconectada de todas as partes do ser dessa pessoa. Isso significa que cada célula e todos os sistemas sutis do corpo. Como você pode imaginar, este é um processo gigantesco e é por isso que passamos vários anos fazendo isso. Agora estamos usando uma vasta quantidade de seres sutis para nos ajudar nessa cirurgia muito sutil e levar cerca de 3 meses para fazê-lo. Quando cada um desses sistemas está sendo desconectado da alma anterior, a pessoa perde um pouco da sua personalidade. Eles começam a se mover pelo seu dia de maneira um tanto sem pensar. E a maior coisa afetada é a memória recente deles. Essas pessoas aparecem como se tivessem uma demência rapidamente progressiva. A perda de memória continua, mas piora drasticamente quando há uma desconexão da alma no cérebro e na mente sutil. Até que a nova alma seja totalmente reconectada em todas as partes do cérebro e na mente sutil, os problemas de memória e a confusão podem reinar.
Pode ser um momento muito difícil para o destinatário da nova alma, porque muitas vezes percebem que há um problema sério, mas não estão cientes do que está acontecendo. Também pode ser extremamente difícil para os membros da família e amigos próximos, por causa da ansiedade que essa perda de memória pode trazer para o receptor humano. Muitas vezes os mantemos adormecidos por períodos prolongados de tempo. Isso também pode trazer preocupações na família, nos amigos e na profissão médica tradicional. Este sono, no entanto, também torna o processo de reconexão mais fácil para nós. Durante esse tempo de sono, muitas coisas estão realmente acontecendo a partir da nova perspectiva da alma. A nova alma pode praticar a mudança para o corpo mais profundamente e se movimentar em várias partes do corpo. A nova alma também permanece muito próxima desse corpo, de modo que eles possam observar rotinas normais, detalhes sobre a situação dessa pessoa e como seu corpo funciona. Como esse processo de troca de almas não é tão rápido, há algum tempo para que a nova alma seja orientada o suficiente para que no momento em que a personalidade anterior cessa completamente, a nova alma seja muito mais capaz de assumir, tanto física como sutilmente. Portanto, embora possa haver um breve período em que esse indivíduo pareça incapaz de falar, ficar em pé ou andar, isso deve ser muito breve. Eles não parecerão psicóticos e reterão plena consciência de quem realmente são. Isso torna a transição muito mais fácil do que com uma troca instantânea. Compartilho esta informação na esperança de que, se você encontrar alguém que esteja passando por esses sintomas, mantenha em mente a possibilidade de uma troca de almas. Eles ainda precisam ser avaliados a partir de uma perspectiva médica, mas se nada for encontrado e se em poucos meses os sintomas se resolverem completamente, é muito possível que isso seja realmente um processo de walk-in. Este é um momento muito emocionante para viver na Terra. Mesmo que suas notícias retratem eventos muito difíceis e sombrios, a luz incrível e os seres extremamente elevados estão tomando forma enquanto falamos para ajudar a fazer essa mudança dramática para uma consciência mais elevada para todos. O que era impossível alcançar antes é geralmente altamente provável agora devido à intenção da fonte.